Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. Em sessão solene, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 84, que aumenta em 1 ponto percentual os repasses de impostos federais ao Fundo de Participação dos Municípios. Atualmente, o repasse da União para o Fundo de Participação dos Municípios é de 23,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Com a emenda constitucional, o percentual sobe para 24,5%. O aumento será aplicado em 2 etapas, metade no ano que vem e o restante em 2016. Representa uma interrupção no panorama de severas dificuldades financeiras enfrentadas atualmente pela grande maioria dos 5.570 municípios brasileiros. Nós queríamos que fosse de 2% essa elevação, mas diante das dificuldades que o país hoje vive, nós somos testemunhas, o governo foi sensível. Os municípios esperam compensar a queda nos repasses nos últimos anos, provocada pela desaceleração da economia e por estímulos concedidos pelo governo federal à indústria, por meio, por exemplo, da redução do IPI. A Confederação Nacional dos Municípios calcula que em 2015 os municípios devem receber aproximadamente mais 2 bilhões de reais do FPM. Vai ajudar 3.500 municípios que têm mais de 50% da sua arrecadação baseada no FPM. Mais de 65% tem predominância no FPM. Portanto, esse recurso vai, 21% nós estamos gastando para a saúde, 30% vai para a educação, isso vai para o cidadão. A vida das pessoas acontece nos municípios onde elas moram. As questões de saúde, de segurança, por isso nós temos que ter um olhar na Casa da Federação, que é o Senado Federal, um olhar muito especial e prioritário para os municípios. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle realizou reunião deliberativa na manhã de hoje. Os senadores aprovaram um projeto que cria o Programa Nacional do Bioquerosene, voltado para a aviação civil. De acordo com especialistas, a aviação brasileira contribui com 2% do total das emissões de gases do efeito estufa do país. A emissão desses gases é a principal responsável pelo aumento das temperaturas médias do planeta, o fenômeno conhecido hoje como aquecimento global. O projeto aprovado prevê fontes de recursos para as pesquisas voltadas à produção de bioquerosene para a aviação. Além de um aumento dos repasses da CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico, agências de fomento e bancos federais devem oferecer condições especiais de financiamento para este tipo de pesquisa. Devemos enfatizar que o efeito estufa, cuja causa é a emissão de gases como o dióxido de carbono, possivelmente é uma das maiores ameaças à existência da civilização no século XXI. Os senadores aprovaram também projeto que obriga a concessão de licença de instalação antes da realização de licitações, no caso de empreendimentos que dependem de licenciamento ambiental. O fato de nós exigirmos uma licença ambiental para a instalação do projeto é uma garantia de que nós não vamos ter a paralisação da obra no meio ou depois da tramitação da licitação. Então eu entendo que é positivo, é importante, é uma questão de planejamento, nós iniciarmos todo o processo licitatório, iniciarmos a instalação do parque de obras, já depois de que todas as licenças ambientais estejam legitimamente aprovadas. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje o relatório final sobre a avaliação do Plano Nacional de Banda Larga. Essa foi a política pública escolhida pela comissão para acompanhamento em 2014. O relatório será encaminhado agora ao Poder Executivo. Nos últimos 4 anos, o número de residências conectadas à internet no Brasil cresceu 80%. Um avanço que foi possível por uma série de ações previstas no Plano Nacional de Banda Larga, lançado em 2010, para a Comissão de Ciência e Tecnologia, que durante todo o ano avaliou a política do governo para o setor. O plano trouxe avanços para a inclusão digital, mas algumas metas, como a de levar internet a 4.278 municípios até o final de 2014, não foram cumpridas. O relatório aprovado pela comissão traz sugestões para aperfeiçoar o programa, como ampliar os investimentos públicos destinados ao lançamento de novos satélites de comunicação, estimular a entrada de agentes públicos e privados
no serviço de banda larga, criar uma tarifa social para o serviço e reestruturar os fundos do setor de telecomunicações. O relatório aponta que o governo federal precisaria investir cerca de 6 bilhões de reais por ano durante 8 anos para, de fato, universalizar a banda larga no país, ou seja, levar internet a mais de 30 milhões de famílias que hoje não contam com o serviço. Para alcançar esse objetivo, o relatório sugere a aplicação integral dos recursos dos fundos setoriais. Fistel, Funtel e Fuste, eles permitem a fonte para esse investimento. Então, a arrecadação que o governo tem hoje em relação a esses fundos já é suficiente para bancar esse investimento ao longo de 8 anos ou de 20 anos, desde que haja a decisão política de fazê-lo, porque esses fundos foram criados exatamente para promover a universalização das telecomunicações no país. E para tornar a internet banda larga mais barata e ampliar o acesso ao serviço, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram um projeto que limita em 10% o ICMS cobrado sobre o setor. O projeto seguiu para apreciação no plenário do Senado em regime de urgência. Para ter direito à alíquota de até 10%, a operadora precisa garantir velocidade igual ou superior a 5 megabytes por segundo e cobrar tarifa mensal de R$ 40. Se a velocidade for de 10 megabytes ou mais, não é preciso obedecer a esse limite de preço. A autora da proposta, a senadora Gleisi Hoffmann, estima que a medida levaria a um aumento de 2 milhões de assinaturas de banda larga fixa, o que corresponde a um crescimento de 9,5% no número de assinantes. As pessoas compram pouco. Para se ter ideia, as diferenças são enormes. Se nós formos pegar na região norte e nordeste do país, é quase 5 vezes o que se cobra na região sul-sudeste. Então nós temos pouco serviço de banda larga fixa, portanto não há impacto na arrecadação dos estados. E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a indicação do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, para ministro do Tribunal de Contas da União. Ele vai ocupar a vaga de José Jorge, que se aposentou ao completar 70 anos, idade máxima permitida para a permanência no serviço público. O nome de Vital do Rego seguiu para a votação no plenário. Vital do Rego disse que a indicação para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União premia o trabalho dele como parlamentar. Hoje, senador, o político também foi vereador, deputado estadual e deputado federal. Durante a sabatina, Vital do Rego prometeu servir de ponte entre o TCU e o Congresso Nacional e ampliar a divulgação das auditorias feitas pelo órgão. No fim do discurso, homenageou o pai, que sonhava encerrar a carreira política no tribunal. As garantias, direitos e obrigações referentes à proteção dos dados pessoais foram tema de audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O objetivo é instruir o projeto de lei 181 de 2014, de autoria do senador Vital do Rego. Estudiosos e representantes dos mais diversos setores da sociedade discutiram a proposta sob diferentes pontos de vista. Privacidade do cidadão, segurança do sistema financeiro, comércio eletrônico e, não menos importante, quem, em última análise, seria o responsável pelos dados pessoais. Essa é uma lei que nos parece ser bastante restritiva, gerando aí regras, limitações, responsabilidades ao setor privado, mas é uma lei que coloca em uma posição muito confortável o governo federal. Tão preocupante quanto, se não mais, do que a coleta dos meus dados por empresas privadas, me preocupa a coleta dos meus dados e utilização feita por eles pelos estados. Esse assunto não é um assunto que é exclusivo privilégio de Facebook, Google e outras grandes empresas que a gente ouve por aí. Na verdade, a proteção de dados, o uso dos dados no dia a dia é uma questão de toda a sociedade. O relator, senador Aníbal Diniz, reforçou a necessidade de um debate mais aprofundado, inclusive em outras comissões temáticas do Senado. Eu acho que temos muitos elementos para reestudar o relatório da matéria. A gente não tem como imaginar manter um relatório depois de tantas contribuições significativas que vieram. O Congresso Nacional se reúne às 6 da tarde para votar o projeto que altera a meta de superávit primário
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Antes, os parlamentares terão que votar 2 vetos presidenciais que trancam a pauta. Mais do que nunca é preciso demonstrar equilíbrio, paciência e tocar a ordem do dia, né, com o apoio de todos. O país está aguardando que o Congresso Nacional dê essas respostas. E a CPI mista da Petrobras faz daqui a pouco, às 2h30 da tarde, uma acariação entre 2 ex-diretores da empresa. Nestor Cerveró, da área internacional, e Paulo Roberto Costa, que comandou o setor de abastecimento e foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Lava Jato. O advogado de Nestor Cerveró adiantou que o cliente dele vai responder a todas as perguntas dos parlamentares, mas o representante de Paulo Roberto Costa avisou: o ex-diretor vai repetir o que fez no último depoimento à CPMI, ficar calado. Beneficiado pela delação premiada, Costa fez um acordo com a Justiça para manter sigilo sobre as denúncias de corrupção na Petrobras. Você pode assistir à reunião da CPI mista da Petrobras pela internet na página da TV, www.senado.leg.br/TV ou pelo youtube.com/TV Senado. O Senado agora termina aqui e acompanhe em instantes a sessão plenária deliberativa desta terça-feira. Boa tarde.